Sejam bem-vindos a mais uma live. Essa é a terceira live do Movie Hub, tá? Então é uma live que nós trazemos conteúdos de primeira, conteúdos aqui de peso, que possam contribuir para a sua empresa, para o seu negócio, para a vida pessoal também. E hoje nós temos um tema muito interessante aqui e bem provocativo para vocês, tá? Esse tema, na verdade, é sobre acessibilidade, inclusão e foco. Você está deixando dinheiro na mesa? Prazer, sou Fabiano Nagamatsu e nós temos aqui ilustres convidados aqui sobre a questão de inclusão e sustentabilidade. Mas antes de passar a bola para eles, eu quero falar com vocês aqui algumas provocações para que vocês possam ali já começar ali a aquecer a questão do e refletir também em relação às questões de inclusão e acessibilidade. Vamos lá, se você quer saber um pouquinho mais, continue com a gente na live, compartilhe esse link com o maior número de pessoas, porque o tema é muito atual e nós precisamos muito de trabalhar esse tema dentro das nossas organizações. Vamos lá, você já pensou que pode deixar dinheiro na mesa por não ter o seu negócio mais acessível? Olha aí, já pensou no seu negócio? Talvez é um negócio que seja totalmente de serviço, que não dependa de uma localização, mas tem que ter acessibilidade também nessa área, mesmo na área de serviço. Empresas que investem em inclusão aumentam a base de clientes e melhoram a sua reputação. Olha que interessante. Não é utilizar a acessibilidade ou a inclusão somente como marketing, tá? Mas é você trazer pessoas que de fato necessitam estar ali. Então, novos clientes e clientes esses que podem ser fazem parte desse grupo, né, da questão da inclusão. Então, essas são algumas das provocações que nós deixamos para vocês e como disse, nós temos especialistas aqui. Então, Viviane, muito obrigado. Paulo, obrigado por nos presentear aqui com essa live, podendo fazer mais esclarecimentos. E eu vou ser bem sincero aqui, eu sou bem leigo nessa área, quero caminhar com isso, quero aprender bastante, né? Estamos aprendendo aqui em conjunto, então quero que vocês se apresentem. Vamos começar pela Viviane, por favor, Viviane, fale um pouquinho sobre você e como que você entrou nesse mercado de inclusão, acessibilidade e o quanto isso é benéfico para as empresas. Maravilha. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu digo que a causa me escolheu, não foi planejado. Eu estava numa transição de carreira, havia saído de uma sociedade num sentimento muito grande de exclusão. E de repente as pessoas começaram a me falar: por que você não atua com determinada área, que não tinha nada a ver com essa área? E eu programei um fórum, né, para. Não, então vamos lá, vamos ver se isso aí dá certo. E nesse primeiro fórum tinham só 8 pessoas. E dessas 8 pessoas, uma pessoa era com deficiência. A Sirlene, costumo dizer que ela é minha inspiração. É uma mulher que perdeu a perna num acidente de carro, ela se tornou uma pessoa com deficiência e eu me conectei com a história dela. A partir dali, no segundo evento, no segundo fórum, a gente trouxe um outro tema, e no terceiro já estava completamente imersa nessa história da inclusão. E aí foi quando nasceu o Instituto Geração Inclusiva. Naquele momento nasceu como uma empresa social, e depois a gente percebeu que como instituto faria mais sentido, até por conta de todo o trabalho social que a gente vinha fazendo. E sabe que, olha, é muito engraçado quando eu penso sobre isso. Eu trabalhei por mais de 20 anos no mercado de arquitetura e decoração. E nesse mercado, a gente fala muito sobre acessibilidade arquitetônica, que é a mais comum, que a gente sempre fala, né? Do elevador, da rampa e tudo mais. Quando eu passei a presenciar esse mundo da inclusão e da acessibilidade, eu me dei conta o quanto mais de coisas que tem nesse universo, e realmente nós também ainda estamos aprendendo. Viu, Fabiana? Então é um prazer imenso a gente poder compartilhar o que a gente já aprendeu, e a gente está o tempo todo aprendendo com outras pessoas, porque realmente é vasto. E nesse meio do caminho também surgiu a nossa startup, a IKEA, que com muita honra participamos do processo de aceleração com vocês, que aprendemos demais no ano passado. Ficamos entre as 7 finalistas, e a IKEA nasceu para solucionar uma dor do Instituto na parte da escrita de projetos, da captação de recursos. Então, hoje eu sou presidente do Instituto Geração Inclusiva e sócia fundadora, uma das sócias da IKEA, que é uma startup nessa área. Perfeito, perfeito, Viviane.
prazer. E você que está nos assistindo aí, se você tem uma startup, como nós falamos aqui, questão de inclusão é para todos. E é legal porque saiu um estudo, inclusive, que fala que todas as empresas daqui para frente, elas dependem de ser empresas com impacto social, né? A gente sabe que todas as empresas têm que ter essa responsabilidade, não social, ambiental, que entra as questões de ESG. Então, parabéns aí pelo trabalho, vou aprender muito aqui com vocês, e como ela mesma falou, participou de um programa de aceleração que nós tivemos aqui, nós temos alguns programas de aceleração que nós vamos falar ao final, fique conosco até o final, porque nós vamos trazer novidades aqui, outros tipos de acelerações que também entra a questão de inclusão. Mas, Paulo, fala um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse mercado, tipo nesse mercado, né, nessa missão da acessibilidade e da questão de inclusão também. Por favor, pode pegar o Tá aqui microfone. pertinho. Isso. Bom, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo convite. Acho que é bom ficar na mão, né? Fica melhor. É, Antes de mais nada, né, além de sócio também da IKEA e parceiro de vida da Vivi, com quem eu tenho essa honra de poder conviver, naturalmente, por todo o nosso convívio e os objetivos e propósitos que a gente tem, nós estamos nessa jornada. Eu venho de uma jornada corporativa, né? Tenho uma formação acadêmica de engenharia, na área de engenharia elétrica, depois fiz pós em gestão de projetos, e muito tempo eu trabalhei no Grupo Claro. Então, fui um executivo do Grupo Claro, trabalhando com projetos na área de, naturalmente, de energia renovável, reaproveitamento, vários projetos de vários departamentos. Mas, em um determinado momento, a gente se juntou para essa jornada, tanto do Instituto, no Instituto eu sou vice-presidente, e também, juntos, nós formatamos, né, a proposta da IKEA, que foi refinada naturalmente. Eu brincava com elas, assim, era um programa para mulheres empreendedoras. Eu falei, tudo bem, eu ponho uma peruca e vou junto, brincando com elas. Mas, naturalmente, é, nos bastidores trabalhamos juntos e depois viemos prestigiar aquele momento do pitch, um momento muito bacana. Então, nessa minha jornada profissional, eu passei por muitas vivências e aprendizados, e o que é bacana é que nós trouxemos isso e continuamos a aplicar dentro das nossas empresas, porque um ponto importante que todos têm que entender, antes de mais nada, é que uma OSC, uma organização da sociedade civil, chamada ONG, ela é uma empresa e ela tem que ser gerida, assim, naturalmente, com o regramento que se espera de uma OSC. E uma empresa precisa ter esses cuidados. Então, um dos pontos que tem você bem colocou no início, toda empresa precisa hoje ter este olhar. Na verdade, aquele estilo de empresa, a gente vive num mundo chamado capitalista, mas a empresa precisa incorporar em todas as suas estratégias, inclusive o impacto que ela gera. Daí veio um ESG que cresceu bastante, um ESG que tem que ser responsável, bastante alinhado, né? Tudo que é extremo não é bom, mas tudo aquilo que é feito de uma maneira a gerar um impacto positivo, seja nas pessoas que ali trabalham, nos arredores e na sociedade em geral, o ambiente, o quanto que eu interfiro no ambiente, naturalmente, com que transparência, com cuidado eu faço isso, essa empresa certamente terá um diferencial, né? Então, nós nos juntamos nessa jornada por conta de um propósito, e o propósito vem demandando outras ações, outros negócios que acabam se alinhando. Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado até este momento, e eu sempre falo que tudo é ponta de iceberg, né? A partir dali, muitas coisas se desdobram. Bom, perfeito. Nós temos mais dois convidados aqui que chamaremos na sequência, mas antes, para provocar aqui, até mesmo para conhecer um pouquinho o trabalho de vocês e entender um pouquinho sobre essa questão de inclusão, de acessibilidade, queria fazer algumas perguntas aqui, né? Então, primeira pergunta aqui, como a acessibilidade e inclusão impactam diretamente na economia e nos negócios? Né? A gente sabe que, como você mesmo disse, fazendo até um gancho, né? Vivemos um país capitalista, né? E às vezes a gente vai muito ao extremo. A gente quer ganhar dinheiro a qualquer preço e tudo mais, e a gente acaba esquecendo daquilo que nós vivenciamos dentro de recursos humanos, da satisfação, que é o básico para se trabalhar. Né? Não dá para capinar um lugar sem ter enxada, por exemplo. Então, imagina você incluindo pessoas que também têm um certo tipo de deficiência, não sei se é assim que eu posso falar, deficiência, e elas não têm as condições mínimas para trabalhar.
Então, de que forma que essa questão de inclusão e acessibilidade impacta na economia e nos negócios, de uma forma geral? Para você ter uma ideia, o último censo, né, feito pelo IBGE, excluindo crianças menores que 2 anos, nós temos hoje, aproximadamente, arredondando, 19 milhões de pessoas no Brasil, né, que representa quase 9% da população, que se declara com alguma deficiência, né, naturalmente. Então, essas pessoas todas representam o mercado consumidor. E para que ela possa consumir, para que ela possa ter acesso a serviços e produtos, esses produtos precisam ter um design, que a gente chama de design universal, eles precisam ser pensados para todas as pessoas. Quando eu não penso um produto assim, ou um serviço, ou um ambiente onde esse serviço será prestado, eu naturalmente estou excluindo essas pessoas. E eu deixo de ter, naturalmente, além de uma questão humana, de sociedade, eu tiro esse mercado consumidor. E muitas vezes o mercado consumidor é muito maior. Muitas vezes, assim, se a minha mãe, se o meu filho, ou se eu próprio não posso acessar, muitos que me rodeiam também não acessarão. E automaticamente aquele produto ou serviço que está ali disponível deixa de ser consumido por esse grupo de pessoas. E se a gente pensar que junto a uma pessoa ela tem pessoas que a acompanham, seja num show, seja num evento, seja num shopping, seja num bar, seja o produto que for, automaticamente essas pessoas estão excluídas de consumo. E eu perco essa oportunidade comercial, além de uma oportunidade social. E uma coisa que é importante a gente salientar, nós tivemos, eu trabalho na área de eventos, né? O Instituto, inclusive, faz eventos, e aí nós tivemos, numa determinada situação, uma pessoa que estava fazendo assessoria do evento questionando: mas por que eu vou investir em acessibilidade? Eu não tenho público com deficiência. As pessoas com deficiência não vêm nos meus eventos. E eu falei: olha, você tem que pensar o contrário. As pessoas com deficiência não vão no seu evento justamente porque ele não tem acessibilidade para que elas possam ir. Então, muitas vezes o empresário não investe em acessibilidade achando que aquilo é um gasto. Na verdade, é um investimento porque você vai trazer um público diferenciado, você vai conseguir trazer, como o Paulo falou, por trás de uma pessoa com deficiência tem uma família, tem um amigo, tem uma esposa, tem um marido, e se a pessoa com deficiência não pode ir, a família também não vai. Então, nós estamos falando muito além de 19 milhões de brasileiros. Perfeito, perfeito. E E muitas empresas enxergam a inclusão como um custo, correto? Assim como antigamente a gente falava muito da questão do marketing como um custo, né? A pessoa, o marketing é um custo e na verdade é um investimento. E na verdade a inclusão, a acessibilidade também é um investimento, como vocês acabaram de falar muito bem, de alguns exemplos aqui na área de eventos, por exemplo. Pensando nessa questão né, como as empresas veem como um custo, deixa eu até pegar aqui uma pergunta que as pessoas colocaram aqui. Quer ver? Deixa eu- É, como que que tipo de atitude nós temos que tomar ali, né, pensando como fomentadores, como empreendedores da área de impacto social, para que as pessoas comecem a ter essa outra visão de que não é um custo, que isso é um investimento, nós chamamos dentro das startups, do ecossistema de evangelização. Nós estamos evangelizando ali, e isso é caro. Né, porque é uma conscientização que se faz e como que é feito isso para que as pessoas se conscientizem mais? É claro que nós temos também leis, nós temos diversos parâmetros ali jurídicos que nós podemos embasar, mas como que nós poderíamos fazer? Pensando que nós temos startups, empreendimentos de vários negócios aqui que queiram ali implementar dentro da sua empresa ou conscientizar a sua equipe. Pode começar, Vivi. Olha, existem diversas maneiras de fazer esse trabalho, mas eu vou trazer como exemplo, né, o Instituto. Quando a gente começou a fazer as ações, né, os eventos do Instituto, primeiro que tem uma coisa muito importante, é a gente fazer tudo sempre para todas as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer algo para a pessoa com deficiência e aí ela segrega, ela faz só para a pessoa com deficiência. Então é uma ação, ou é uma comunicação, ou é algo que é focado na pessoa com deficiência. Na verdade, quando a gente faz algo que é para todas as pessoas, só que a gente pensa exatamente essa acessibilidade. Então, no evento, não é um evento, o Instituto não trabalha para a pessoa com deficiência, o Instituto trabalha para as pessoas.
com todas as características. Só que para que a pessoa com deficiência consiga estar lá, eu preciso que o local tenha acessibilidade. Então, ele precisa ter uma rampa ou um elevador. Eu preciso ter a acessibilidade comunicacional, que acho que é um tema que a gente ainda vai falar aqui, das surpresas que estão vindo também, positivas. Eu preciso ter um intérprete de Libras. Eu preciso ter um audiodescritor que vai fazer a descrição para as pessoas cegas que estiverem no evento, porque ela consegue ouvir, mas ela não vê o que está passando no vídeo, por exemplo. Só que todas as pessoas estão ali juntas. Então, quando a gente pensa o ambiente, é pensar a empresa para realmente toda a característica humana, né? A deficiência é uma característica, todos nós temos as nossas características, e quando o empresário, ele pensa, ele tem esse olhar de toda a característica humana, ele passa a ter, primeiro, um lugar extremamente inclusivo, acolhedor, as pessoas vão se sentir bem ali dentro, e isso vai refletir, com certeza, depois nos lucros, né? No negócio também. Eu acho que tem um complemento que a Vivi já colocou, que é assim, primeiro que nem todas as pessoas nascem com alguma deficiência. Uma grande maioria das pessoas, vou te dar um exemplo, somente 5% das pessoas que são cegas nasceram cegas. Todo o restante se tornou uma pessoa cega. Então, o que a gente diz é que todas as pessoas, em algum momento da sua vida, pode se tornar uma pessoa com deficiência. Por exemplo, quanto mais nós vivemos, maior a chance que a gente tem, é o exemplo, né, de quando nos tornamos pessoas mais velhas, que o próprio organismo da gente vai ficando mais deficitário nas suas funções, a gente se torna pessoas com deficiência. Então, quando nós temos essa consciência de que todos nós podemos viver situações e que nós não nos preparamos para isso, seja dentro da empresa, seja no ambiente público, seja em casa, inclusive, a gente esquece disso. Então, o primeiro passo é a consciência, né? Um dia eu aprendi, e eu sempre repito isso, eu aprendi numa das várias vezes que a gente volta a estudar inglês, e o professor foi nos ensinar a aprender. E ele usou um termo em inglês, né? Falou: aprender algo, né, é um processo de consciência. You have to note. Você tem que perceber. Então, para eu mudar alguma coisa, ou para eu implementar alguma coisa na minha empresa, na minha casa, na minha vida, eu preciso perceber. A partir do momento que eu percebo, eu tomei consciência. Então, eu não posso mais ignorar isso. Aí vem a minha atitude de querer mudar essa realidade. E para mudar essa realidade, que é o atitudinal, eu vou buscar meios, eu vou buscar aprendizado. Ou seja, eu tornei isso consciente, e aí todo o meu pensamento de um produto, de um serviço, de uma atitude que eu tenha no dia a dia, eu estarei sempre me lembrando disso. E aí eu vou buscar, falar, opa, eu não posso deixar isso fora. O que que a lei fala sobre isso? O que a ABNT fala sobre isso? Como eu penso várias outras coisas da vida. Então passa a ser um item a mais relevante que eu agora tenho consciência. Então, como que eu não vou pensar isso no meu dia a dia se agora eu estou consciente? Perfeito, Paulo, perfeito. Até complementando o que vocês falaram, veio um insight legal aqui, que a gente já tem uma essência pecaminosa, preconceituosa, Uhum, né? Todos nós somos preconceito em alguma coisa, temos preconceito de alguma coisa, exato. e quando nós falamos dessa questão do preconceito, nós imaginamos o seguinte, como vocês mesmos falaram, eu não estou fazendo um evento e vou colocar inclusão porque eu quero, mas é porque eu estou fazendo para todos. Todos são iguais aqui. Nós estamos fazendo um evento e, e aí entra muito, quando nós falamos para todos, nós estamos muito na questão da empatia. Eu no lugar da pessoa. Hoje, talvez eu não tenha essa deficiência que se exige ali dentro de um evento, mas eu posso ter futuramente, como você falou, vou ficar mais velho, né? Nós vamos ter as nossas limitações ali, talvez de visão e tudo mais. Né? Eu falo porque da minha família, muita gente tem depois problema de visão. Chega um determinado momento, né? Isso é genético, né? Desde os meus tataravós, bisavós, os meus avós, minha mãe agora também está assim. Então, assim, fazendo, né, catarata e tudo mais. Então, assim, aí vai ter um problema e aí precisa dessa questão de alguém estender a mão naquele momento. Então, se isso já é natural para todos, a gente não está falando tipo, cara, você estava excluído aqui, eu estou te trazendo. Não, é normal para todos. Né? Nós já estamos fazendo de uma forma bem natural, que é o que de fato nós precisamos nas nossas empresas, né? Que a gente não tem. Eu lembro que numa das empresas na qual eu trabalhei, nós tínhamos que, se eu não me engano, aquela PCD, né? Aquela quantidade de pessoas, PCD, e a gente ficava procurando. Não, é natural, vamos fazer aqui e a gente naturalmente.
dentro de um determinado tempo, a gente tinha muito mais pessoas ali, né, com uma certa deficiência, mas mais competente de uma forma geral. Então, acho que esse ponto é muito importante a gente estar trabalhando para até mostrar para o Sabia que pessoal. tem um nome para isso, né? A Ah, gente é? chama isso de capacitismo. É o termo Capacitismo. técnico para que é esse preconceito em relação à pessoa com deficiência, ou seja, as suas capacidades, do mesmo jeito que tem o, 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 o Machismo, machismo, o racismo. racismo, ou seja, é eu colocar um pré-conceito, em vez de entender o conceito, Sim, de que aquela pessoa não é capaz de ser produtiva porque, eventualmente, ela tem uma característica diferente da minha. E, na verdade, quando eu tiro isso e trago a oportunidade, aquela pessoa que se preparou, e a gente vai ouvir sobre isso aqui, ela fará uma entrega tão boa ou melhor do que outras pessoas, se ela estiver devidamente capacitada naquilo que eu preciso. Mas eu tiro dessa equação o meu preconceito e deixo a oportunidade para aquelas que estão preparadas poderem agir. perfeito, E uma perfeito, Paulo. coisa que você colocou que eu queria só complementar, que eu achei perfeita a fala, que a gente costuma dizer isso também, é a inclusão de uma forma natural, sem ela ser por imposição, por briga, porque aí as pessoas se afastam. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo é justamente isso, é trazer para perto, né? Olha, vamos entender sobre isso, né? Vamos fazer, porque a gente costuma dizer assim que a gente só tem que falar em inclusão porque de fato a diversidade humana ainda não é respeitada ou conhecida. Se eu não conheço, nem sei como é, né? Como é que eu vou respeitar? Então, quando a gente faz esse processo de uma forma natural, pelo menos no nosso trabalho no Instituto, nesses mais de 3 anos que já estamos, o resultado tem sido muito melhor, que as pessoas chegam perto, elas querem aprender e elas se quebram realmente, né, estando abertas para esse novo olhar. Perfeito. E falando um pouquinho então do trabalho de vocês, da startup de uma forma geral, de trabalhar essa questão de uma forma bem natural, onde as pessoas se sentem ali pertencentes, é claro que vocês passaram, pergunta até de prova aqui, vocês passaram por um processo de aceleração, né, de startups, inclusive, lá vocês aprenderam as questões de validação e tudo mais. A minha pergunta como a tecnologia pode ser aliada para tornar o mercado mais inclusivo, ou seja, de uma forma natural? Como que os tipos de tecnologia, a gente nos bastidores aqui estávamos falando de inteligência artificial, estávamos falando de realidade virtual aumentada, alguma coisa assim, de que forma isso pode fazer com que o mercado se torne cada vez mais inclusivo? E de forma assim, bem light, natural. É claro que nesse primeiro instante nós temos que conscientizar, como o Paulo mesmo disse. Isso até eu respondo e brincando e fazendo uma provocação também. Toda tecnologia, ela vem, e esse é o princípio, para potencializar o ser humano, independente da sua característica. Só precisa estar acessível para ele. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou o Homem-Aranha. Então, para eu chegar aqui no andar que nós estamos, ou tinha uma escada ou um elevador. Porque nesse caso eu sou um ser caminhante, né? Eu tenho essa capacidade de caminhar. Mas se eu fosse uma pessoa que roda, então, eu preciso ou de uma rampa ou do elevador. Então, a acessibilidade, para eu atingir qualquer coisa, ela vai estar sempre desenhada para as características das pessoas. Então, uma IA, uma inteligência artificial, ou vamos pegar de uma certa forma, toda a acessibilidade digital, ela tem que estar disponível para todo ser humano que desempenhar alguma função, alguma atividade para se potencializar com aquela tecnologia. Então, tanto para pessoas que tenham determinadas características e deficiências, como para uma pessoa que tem outra, aquela tecnologia pode potencializar. Então, por exemplo, se eu tenho uma IA, que é um grande potencializador, eu não entendo que ela seja uma tecnologia que substitui o ser humano. Ela o potencializa, o deixa mais produtivo. Mas ela tem que ser acessível, por exemplo, para uma pessoa que não tenha a capacidade de enxergar, mas ela tem várias outras capacidades. Então, se aquela IA não foi desenhada para esta pessoa, ela não poderá se potencializar com ela. Mas se foi desenhada com os princípios de acessibilidade digital, então ela vai conseguir usar. Então, toda tecnologia potencializa o ser humano e, a partir daí, o seu trabalho, as suas entregas. E ela tem que ser pensada para todas as pessoas, com todas as suas características. Esta tecnologia, que a gente chama com recursos eh, de tecnologia né, assistiva, ou seja, ela vai permitir que mais pessoas acessem todo o potencial que ela pode ter. E acho que essa é a preocupação que todos temos que ter quando estamos desenhando soluções.
que a gente percebe que, se não tenho a percepção, eu não entendo que isto é uma demanda, que isto é uma necessidade nos requisitos que eu coloco lá daquela solução. E aí isso acaba não sendo desenvolvido. Então, independente, assim, há legislação para isso, mas nem todo mundo tem acesso a essa legislação e sabe disso. Mas mais do que a legislação, muitas pessoas não têm a consciência, que é o que a gente falou lá no início. Sim, Então, esse é o ponto. perfeito. Não, eu só ia colocar uma coisa que, por exemplo, a gente tem hoje a tecnologia assistiva, as pessoas cegas, que hoje é um número imenso, né? Dentro das pessoas com deficiência, a pessoa com cegueira ou baixa visão é um número considerável, e todos eles hoje têm um celular na mão, todos navegam. Mas aí, por exemplo, se a sua empresa se comunica através de uma foto ou de uma imagem, se não fizer essa descrição da foto ou da imagem, essa pessoa está usando uma tecnologia assistiva, ela está navegando, mas ela não consegue se comunicar com a sua empresa, porque ela não sabe o que você está querendo dizer. Então, hoje ainda tem que entrar, fazer uma descrição de imagem, né, para dizer o que tem naquela foto, o que tem naquela imagem. Mas sabemos que já existem também tecnologias sendo desenvolvidas para que isso consiga ser de uma forma automática. Então, imagina o quanto isso traz as pessoas para perto. Imagina essas pessoas que não enxergam, se não tivesse essa tecnologia, como elas estariam ali navegando naquilo que hoje faz parte da vida de todo mundo, por exemplo, que é um celular, né? Então, a importância. Perfeito, perfeito, Viviane, Paulo. E assim, eu já venho mentorando várias startups, e muitas dessas startups, principalmente no Inovativa Brasil, Inovativa de Impacto, são pessoas que criaram aplicativos, né, para pessoas que queriam visitar centros históricos e tudo mais, mas precisavam de um auxílio ali, talvez em áudio, né, pessoas que queriam pegar ônibus ali e falar assim, poxa, qual que é o próximo ônibus? Tá? Ao invés de, eu não consigo ler, talvez, mas eu chego próximo ali só pelo dispositivo. Consigo. Então, assim, mas o que eu quero dizer com isso? Porque todos os dispositivos, boa parte dessas startups não performaram. Por quê? Porque justamente elas não tinham esse lado da empatia, não tinham esse outro lado de, cara, eu estou fazendo, é igual antigamente fazia, eu faço o produto e vamos ver se vende. Não, nós temos que entender um pouquinho esse outro lado. Por isso que nós trouxemos esse tema à tona aqui e vai ser recorrente, né? Além da startup aqui da IKEA, que participou conosco, nós temos outras startups ali que passaram pelo programa também, que são da área de inclusão, inclusive algumas do Nordeste, que estão conosco ali na fase de diligência ali, para investimentos. Então, assim, queremos dar mais voz, até porque nós estamos na fase, se talvez para alguns é conscientização, para outros isso já é natural, mas é importante isso. Eu vou até colocar um ponto importante para você, né? O famoso startupeiro, né? Mas empreendedor, pessoas que inovam. Pense que o seu produto pode ser uma grande solução para uma grande empresa, que precisa atender melhor, ela quer atender melhor. Eu falo muito isso também para as ONGs, né? Eu falo, olha, quem é do terceiro setor, né? Ele tem que ter um produto social atrativo. O que quer dizer? Ele resolve uma dor de uma empresa que tem uma meta de ESG que ela quer atingir, mas às vezes o time interno, quem está ali, ainda não sabe muito bem como solucionar, mas eles querem, eles têm a intenção, têm a meta, têm o objetivo. E às vezes uma ONG é uma solução ou uma startup tem a solução, e essas conexões que fazem as coisas alavancarem. E quando eu tenho uma solução que pode ser numa compra do atacado, né, que é uma grande empresa, ou muitas vezes uma solução que aquelas pessoas do dia a dia veem aquilo como valor, que aquilo agrega valor, aquilo a potencializa mais ainda. Então, soluções têm que ser pensadas para resolver a dor do cliente, seja ele uma empresa, seja ele o cliente final. Se eu tiver este olhar, já é meio caminho andado. O restante tem mentoria sua, inclusive, que explica. Perfeito, perfeito. Falando de projeto, de dados, de entender esse mercado, né, esse público também, vamos lá, vamos fazer a prova aqui, vamos trazer um cara que é especialista nessa área, uma pessoa pô, tá aqui, doutor em ciência e tecnologia nuclear, ó, nuclear, gestor de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, fundador do Instituto Som da Vida e especialista em comunicação, inclusive e gestão de dados. Vem com a gente aqui, então, o doutor Robson Costa, por favor. Boa noite. Vamos lá, fala um pouquinho
eu não sei se eu posso falar doutor, Robson, você mesmo, mas por educação aqui, Robson, fala um pouquinho sobre a sua experiência nesse mercado de inclusão, né? O que você faz, de onde você veio. Eu acredito que nós falamos de trazer a prova aqui, não pessoas que realmente passam por isso e que criaram ali, né, produtos e criam ambientes voltados para essa questão de inclusão natural. Boa noite, obrigado pelo convite, primeiramente. Pode me chamar de Robson, normal, tudo. Eu, primeiramente, sou deficiente auditivo, tá? De nascença, fui diagnosticado surdo, tá? Fiz tratamento 12 anos na Santa Casa, onde eu fiz um tratamento de fono, psicólogos, tudo. E desse processo de conhecimento, desenvolvimento, eu não tive processo de inclusão, né? Vale ressaltar no nosso bate-papo aqui, estamos falando de acessibilidade e inclusão aqui, eu não fui uma pessoa que teve acesso à acessibilidade e à inclusão, tá? Eu desenvolvi numa sociedade como um todo, né, onde eu passei por todas as experiências das pessoas da comunidade surda, deficiente, auditivo, de nascença. Recentemente eu tenho aprendido Libra para desenvolver o projeto que é o Instituto Som da Vida. O Instituto Som da Vida, ele nasceu, na verdade, do protótipo da minha experiência que deu certo, vamos dizer assim, na Santa Casa, com deixar um legado e uma gratidão da sociedade, das pessoas que ajudaram no meu desenvolvimento, né? Algumas falam de dor, esse projeto nasceu tem 2 anos, né? Ele baseia em 4 pilares, um processo de acessibilidade e inclusão, que o primeiro é o biopsicosocial, nenhum indivíduo dentro do contexto. Segundo, a educação, que é importante para qualquer desenvolvimento humano. Terceiro pilar, trabalha com a cultura, o desenvolvimento humano. E o último, empreendedorismo e empregabilidade, que aborda exatamente o nosso tema que estamos falando sobre empresa, né? Investir em projetos sociais, trabalhar na inclusão, e a gente trabalha com esse projeto, inclusive com a parceria com a Viver, com o Paulo, a gente trabalha também nesse processo junto com as empresas para mostrar que é possível trabalhar com acessibilidade e trabalhar com a inclusão com as pessoas com deficiência. Perfeito, perfeito, Robson. Bom, vamos lá, tem uma pergunta aqui que vem do pessoal que está participando e você que está assistindo, fique à vontade, pode mandar as perguntas ali, o pessoal da produção aqui está coletando já está enviando para a gente, tá? Vamos lá, Robson, para ser bem direto com você, eu vou falar diretamente para o Robson, né, porque ele faz a leitura labial. Olha aqui, eu acho fantástico isso, fantástico esse recurso que você desenvolveu em si, né? Eu acho que é uma habilidade. Eu tenho um amigo, inclusive, chama Thierry, e o Thierry também, ele é surdo. E aí ele falou, Fabiano, fala comigo aqui numa boa, porque eu consigo fazer a leitura labial. E é o mesmo que, para a gente conhecer e saber que você também, né, tem essa habilidade aí que foi desenvolvida. Ó, não passou por esse processo de inclusão e tudo mais, mas teve que aprender com a vida e hoje está ensinando a vida para outras pessoas, porque inclusão é vida. Mas vamos lá, Ô Thierry, deixa eu pegar aqui uma pergunta direcionada a você, Thierry, desculpa, Dr. Robson. O que as empresas podem fazer para garantir que seus ambientes sejam mais inclusivos para os colaboradores e clientes surdos? Não. Primeira coisa, como o Paulo já falou antes, no começo da conversa, tirar o capacitismo dentro do conceito organizacional. Né? Isso é um processo que ajuda muito, primeiro porque nós sabemos, segundo os dados, 7,5% de 2 milhões de São Paulo são pessoas que têm faculdade, né? Por causa do capacitismo, eles não conseguem melhores oportunidades nas empresas. Formaram faculdade, estudaram, isso demonstra que ele tem habilidade e competência para desenvolver o trabalho. A segunda coisa entender exatamente, conhecer a característica da deficiência. Porque muitas vezes, por exemplo, eu sou um deficiente, né? Eu tenho várias experiências de capacitismo, né, de preconceito dentro da empresa, que eu não tive oportunidade, eu mesmo pedi demissão, fui procurando outras oportunidades, mas eu tive empresa de sucesso. Né? Eu falo com bastante orgulho, por exemplo, a IBM, né? É uma empresa grande. Não é questão de uma empresa grande. É questão que eu falo de liderança inclusiva,
né? A pessoa está apta a aprender com o outro. Essa é uma habilidade, é uma coisa muito simples. E eu não preciso de adaptação, nada. Só que assim, todo mundo fala, vai contratar um surdo, tem que ter Libra. Nem todo surdo sabe Libra, esse é o primeiro ponto. E outra, nem sempre todos precisam de Libra. Tem pessoas que é surda, você conversa com ela, normalmente você acha que está conversando com ela, está ouvindo a voz dela, ela não solta nenhum som, porque você está habituado a ouvir, conversar com ela, e ela tem uma formação espetacular, né? Conheço pessoas assim, tem grandes oportunidades nas empresas, né? Esse é um segundo passo. O terceiro passo é acreditar e dar oportunidade, né? Precisa obedecer a lei da cota, precisa fazer adaptação. Não, eu vou falar em geral, todas as pessoas com deficiência. Nem sempre um cadeirante ele precisa de uma rampa para acessar, mas você não precisa mudar uma estrutura da organização. Às vezes você precisa só colocar 1,5 metro de rampa só para ele ter acesso ao prédio, porque já tem o elevador, é só fazer um pequeno ajuste de layout. Isso não custa nada para a empresa, só uma pequena adaptação. Então é a conscientização, né? Esse é um conjunto de tudo. Essas 3 regras básicas já mudam muita coisa. Perfeito, perfeito, Robson. E essa pergunta foi feita pelo Duane Oliveira, que é um dos representantes da Assim. Assim, uma assinatura eletrônica em blockchain, assinatura digital que tem ICP, né, assinatura validada pelo governo, e ele até coloca que eles estão implementando questões de acessibilidade também. Né? Então, pessoas que queiram ali ler o documento antes de assinar e tudo mais, se talvez não tem, né, ali uma visão ali no momento, ela pode escutar pela inteligência artificial. Coisas que eles estão implementando. Olha que bacana, eu vou dar um exemplo. Até um abraço para um amigo nosso, né, o Christian. A gente mandou um contrato para ele por um processo que ele estava participando, e ele falou, Paulo, como é que vocês me ajudam? Eu não estou conseguindo assinar. Ele não conseguiu assinar sem que alguém do lado de lá depois desse um suporte. Porque as ferramentas de assinatura eletrônica que ele estava tentando assinar aquele documento, ele não conseguia ir até o fim. Então, A gente estava longe, né? e nós não estávamos próximos fisicamente para poder dar o suporte, falar, então procura alguém aí para te ajudar, porque ele não conseguia. Né? Então, inclusive, usando o GovBR, que a princípio, tem que ter todos os princípios. Ele não conseguia chegar até o fim. Então, esse tipo de situação, que quando aquele produto traz essa facilidade ou essa usabilidade para todas as pessoas, ele acaba tendo um diferencial de mercado. Né? Então, bacana isso. Tá aí, perfeito, perfeito. Então, Duane, fica a dica para você aí, assim.com.br, já implementa rápido aí, porque já é uma questão que vai ajudar muita gente. Né? Imagina quantas pessoas que querem assinar ali não conseguem avançar até o final, né? E isso, de certa forma, chateia as pessoas, né? Por uma certa questão. Mas vamos lá. Tem mais uma outra pergunta agora para todos aqui, da Alessandra Paulino. Quais acessibilidades são primordiais para iniciar em uma startup? Nós já falamos um pouquinho aqui, que eu gostaria que vocês complementassem aqui, pensando em tecnologia, projetos e tudo mais. Eu vejo assim, naturalmente, a própria startup, as pessoas. Eu vou para responder a Alessandra e para todos que estão ouvindo, eu fui questionado numa outra oportunidade, né, de um programa. Falou assim: a cidade X, né, como que você vê a acessibilidade nela? Inclusão? Eu falei: olha, isso vale para a cidade onde você estiver. O que a gente encontrar na cidade hoje é fruto da geração que nela vive. Então, se eu tenho rampa em algum local, se eu tenho braille, se eu tenho piso tátil, se eu tenho pessoas que fazem a interpretação em libras, ou seja, se eu tenho um processo de inclusão naquela cidade ou no seu ambiente, é porque a sociedade que viveu até hoje nela produziu isto, disponibilizou isso. E se daqui a um tempo fizer essa pergunta de novo, fica aquela pergunta: o que por isso que a gente brinca com geração inclusiva, né? Se somos uma geração inclusiva, nós deixaremos para a próxima melhor do que eu encontrei. Esse é o primeiro ponto. E a segunda pergunta que ela fez foi muito bacana, porque ela falou assim: e as empresas? E aí eu venho ao encontro da questão das startups, né? As empresas ou as startups não podem fazer nada, porque são só um CNPJ ou vão se tornar um CNPJ. O que faz a diferença são as pessoas que estão atrás
deste número. Quer dizer, as pessoas que ali estão, se tiverem essa postura, essa atitude, elas entenderão que o seu produto precisa ter a maior abrangência possível. Então, a primeira tecnologia ou a primeira solução de acessibilidade é sempre atitudinal. Depois depende da característica do meu serviço. Se é um serviço que é feito num ambiente físico, que aquele ambiente físico arquitetônico atenda. Se é um ambiente digital, naturalmente eu tenho que ter um olhar, um pensamento e um desenvolvimento de tecnologias digitais com acessibilidade. E aí eu não preciso necessariamente implantar todas de uma vez, mas é um processo que é aquele processo de desenvolvimento contínuo que todos nós temos, né? Ciclo PDCA, né? Modelamento ágil de entregas por sprint, ou seja, mas é eu ter no meu pacote de to-do, né, das coisas a serem entregas, aqueles requisitos que são mais necessários naquele produto que eu estou desenvolvendo. Quando é o digital, naturalmente é pensar isso no digital. É uma camada de acessibilidade que eu coloco, mas eu tenho que pensar que esse é o produto final que eu terei. Mas se eu não desenvolvo tudo aqui no começo pensando nisso, eu costumo usar, e aí para não ficar estendendo, eu falo assim, né? O processo de startup é a construção de uma mansão, né? Lá na frente eu vou ter um produto incrível, mas eu começo construindo a edícula para que já agrega valor. Mas não constrói transversal no meio do terreno, porque daqui a pouco eu vou ter que destruir para começar de novo. Então, tenha um pensamento de onde eu quero chegar e desenhe para que essas etapas, uma seja alicerce para a próxima, assim como já é feito em tudo que é desenvolvido. Mas que isso já tenha esse pensamento. Quer dizer, se eu já tenho essa percepção, então eu construirei uma base para isso. Pegar um gancho dele. Na verdade, eu vou falar mais sobre a questão de dados, que é importante também a gente entender disso, né? Pegando um gancho, falar a questão da participação das pessoas com deficiência nos projetos startup, que é exatamente importante, né, para o sucesso da startup, né? Quando a gente fala na questão, primeiro fala da questão da acreditação do projeto propriamente dito, porque é uma pessoa que está participando, né? Isso é muito importante, que a empresa pergunta, mas peraí, mas existe algum deficiente que participou nesse processo que você está falando de acessibilidade, né? Então, aqui nós sempre procuramos trabalhar isso, né? Chamar a pessoa com deficiente para participar e validar. Isso dá segurança. Mas o que a empresa ganha isso, né? A gente fala muito de ESG, né? Governança corporativa, tudo, mas questão de rentabilidade de negócio, né? Dentro de produtividade da empresa, ela chega a aumentar até 18%. Né? Atingir um resultado de aumento de retorno, de investimento do retorno, isso é dados, tá? Sou cientista de dados, antes de vir aqui peguei as informações, chega a 35% de aumento de captação de novos clientes. Por quê? Porque hoje o mercado ele procuram também as pessoas, né, que querem em organizações que estão com a responsabilidade social, se elas estão com algum propósito de melhorar a sociedade, né? Até mesmo a questão de produtos, por exemplo, né? O Instituto faz parceria com empresas, por exemplo, que a gente chama projeto de empresa parceira. Né? O que quer dizer isso? A empresa ela pega uma parte do custo do investimento dela e investe em projetos. Né? Isso a gente desenvolve o projeto dentro do Instituto. Mas isso para a empresa deu uma representatividade de 35%. Por quê? Porque ela tem uma credibilidade importante. E uma outra coisa, às vezes a empresa olha que não está desenvolvendo o projeto hoje, né? Mas quando ela começa a entender todo o processo da capacitação do profissional, por exemplo, ela consegue que um profissional capacitado com deficiência em relação a algum deles, né? Vamos não generalizando, avaliando cada um deles, né? Acaba tendo uma produtividade de 27% maior. Por quê? Ele tem uma garantia de um profissional de credibilidade, de confiança, que vai agarrar para o projeto. Ele não abandona o projeto. Ele vai ter um comprometimento muito maior, uma fidelidade muito grande dentro da empresa, que não acontece muito com o funcionário. Mas por que isso? Porque ele passa a confiar no projeto da empresa. Ele veste a camisa da empresa e acredita nela porque ele teve aquela oportunidade. Né? Então, isso dá muito resultado positivo, que muitas vezes a empresa grande, por exemplo, não posso citar, porque eu conheço o pessoal, a Coca-Cola, o Bradesco, por exemplo, eles estão investindo maciçamente, a 3M, investindo maciçamente na diversidade. Hoje nós chamamos isso todo diversidade. Perfeito.
E eu queria só fazer um complemento, porque às vezes, quando a gente fala da inclusão, acessibilidade, muitas vezes a pessoa fala, nossa, mas isso está tão longe, né? Parece algo tão difícil de chegar, de acessar. E nós criamos um projeto dentro do Instituto que chama Expedição Geração Inclusiva. E aí nós fizemos um projeto piloto, e eu vou falar aqui de um espaço físico, né? Uma clínica de estética, mas aí cada um leva essa experiência para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua startup. Muitas vezes o cuidado é um detalhe, é um pequeno detalhe. Nós levamos um grupo diverso de pessoas, cada pessoa com uma característica, para fazer uma visita a essa clínica. Os funcionários não sabiam, somente a proprietária, e a ideia era essa mesmo, era entender, já começando pela acessibilidade atitudinal, como cada pessoa ali estava pronta para receber essa diversidade humana. E as pessoas foram chegando, e a partir daí nós começamos a entender quais eram as coisas dentro da clínica, que já era um espaço extremamente acolhedor, que poderiam ser ajustadas para que ficasse adequada a essa diversidade humana. E vejam só, coisas simples. Por exemplo, a máquina de água, o filtro, estava numa altura que a pessoa cadeirante que estava lá não conseguia acessar para tomar sua água. Porque uma coisa que a gente fala, as pessoas precisam ter autonomia. Se eu consigo ir lá e me servir da água, a pessoa que está numa cadeira de rodas também precisa ter autonomia de ir lá e se servir da água. Então, era uma altura que não estava adequada. A máquina do café não tinha a etiquetinha de braille. Para o Christian, por exemplo, que estava lá nesse dia com a gente, saber se servir do café, o que, que era a água, o que, que era o café. O banheiro, o espelho não estava numa altura adequada para a cadeirante. A maca, ela não conseguia subir, que foi a Célia que foi com a gente. Gente, eu estou trazendo assim esse exemplo porque, primeiro, se você quer testar se a sua empresa, o seu produto, se a sua startup está adequada para a diversidade humana, não tem ninguém melhor para falar isso para você que as pessoas com deficiência, as pessoas que têm características diferentes das tuas. Então, faça um processo, convide as pessoas para testar, né? De uma forma muito simples. E também pensa que você não precisa fazer essa mudança toda de uma vez. Você pode ir fazendo aos poucos, né? Você vai aprendendo e fazendo, aprendendo e fazendo. Eu acho que isso que é importante, porque senão parece que fica muito distante e aí a gente nunca faz. Enquanto que se a gente vai dando um passinho de cada vez, daqui a pouco está perfeito. Perfeito, perfeito. Boa consideração, Viviane. E assim, pegando o gancho que a Viviane falou aqui, a gente, se está distante aqui, vai fazendo aos poucos. É igual a startup, MVP. Vou fazendo, vou testando, vou lançando, acertou, não acertou, vamos corrigir. Então, é assim. Porque se a gente pensar e falar, cara, vou fazer o plano, vou fazer o projeto e tal, você não vai começar, vai demorar muito. E pensando em termos de tecnologia, a gente não tem tempo para perder. Nós não podemos ter o excesso de perfeccionismo, de criatividade. A gente tem que ir lançando, né, e fazendo com que isso se torne cada vez natural. É a mesma coisa quando a gente trabalha com questões que a gente não tem habilidade. Né? No começo é difícil. Né? Vou pegar uma questão, por exemplo, da academia. Né? Eu agora recentemente tive alguns problemas de saúde e aí eu comecei a fazer academia agora. Né? Mas é difícil no começo. Poxa, dói aqui, dói ali, tem problema. Ah, não, já para mim é difícil. Difícil já é sair daqui e ir até uma academia. Mas conforme você vai criando o hábito e tudo mais, isso vai se tornando natural, vai se tornando uma coisa da sua vida. Então, eu acredito que quebrando as questões de preconceito e tudo mais, eu acho que isso tem que se tornar natural também na nossa vida. Boas colocações que vocês fizeram. Deixa eu só... Bom, falando de prova, nós temos outras pessoas, outra pessoa que pode nos ajudar aqui, mas antes, quero que o Robson coloque aqui, então, um pouquinho do seu trabalho. Fala aí, divulgue, faça um jabá aqui do seu trabalho, daquilo que, de fato, você pode contribuir, seja com startups, empresas que estão nos assistindo e pessoas que vão assistir aqui, né? Como eu recebi agora há pouco, acho que o Thierry, ele está nos assistindo, né, que também é surdo e faz um trabalho ali magnífico junto ao pessoal do governo, né, a partir do Inovativa Brasil. Fica à vontade um pouquinho falar para que a gente possa depois receber também a outra convidada e falar um pouquinho sobre TDAH. Fala aí, Robson. Sugestão. Na verdade, eu coloco aqui para vocês, né, analise os projetos, investe nas empresas,
procuram conhecer as propostas que as empresas estão fazendo, startup, né? O que é importante nisso é que a gente trabalha muito com a questão da transformação social, né? Todas as propostas que acabam tendo, que as pessoas acabam abrem a porta, investem no projeto. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós estamos levando no protótipo já pronto para vocês, né? E em vez de você pegar e ter aquele todo o trabalho estruturado da empresa, aqui nós trabalhamos junto com o projeto que a gente já leva, já com estudo, já tem uma validação, já tem um conhecimento. Isso é importante para a transformação. E essa é uma oportunidade que você acaba tendo, que a gente acaba já tem o acesso, que muitas vezes que as pessoas falam assim, mas vocês têm, no meu caso, o Instituto Som da Vida, tem contato com a comunidade surda? Temos contato com a comunidade surda, né? Nós já levamos essas pessoas. E é difícil achar os profissionais capacitados. Não, tem as ONGs, né? A startup, ela tem acesso a essas pessoas que estão extremamente capacitadas. E uma outra coisa interessante, só para vocês verem a capacidade das pessoas com deficiência. 75% das pessoas com deficiência no Brasil ativo são empreendedores. Então, ou seja, eles partem para o empreendedorismo para não ter oportunidade nas empresas, né? Eu sou um deles, né? Acabam partindo para o empreendedorismo por não ter oportunidade. E acredita nas propostas, que abrem a porta e investem, que eu tenho certeza que isso vai ajudar na imagem da empresa, na rentabilidade. Vocês vão ter uma imagem extremamente positiva no contexto. O governo olha com bons olhos quando vocês vão negociar também. Isso é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil, tá? E a proposta é sempre continuar esse projeto como um todo. E obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Parabéns pelos trabalhos que vocês têm realizado também. Perfeito, doutor Robson Costa. Onde nós encontramos você nas redes sociais? Fala do Instagram. Instagram do Instituto, @Instituto Som da Vida. Meu Instagram é rscosta, _MKTES. Obrigado, Bruno. Perfeito, doutor. Muito obrigado, prazer em te conhecer e espero ver mais vezes aí nas nossas lives, aqui na nossa comunidade Movie Hub. Obrigado. Vamos lá, então. Estamos aqui para receber mais uma convidada especial, a Ellen, que é mentora de produtividade e organização para mulheres neurodivergentes. Olha, uma palavra que eu aprendi há pouco tempo, neurodivergente. Orientando, inclusive, algumas startups. É consultora também de acessibilidade e inclusão para neurodivergentes. Por favor, Ellen, seja bem-vinda. Olá, Fabiano. Boa noite, pessoal, para quem está em casa. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com pessoas tão especiais. E, bom, acho que eu vou me apresentar então rapidinho, né? Eu sou a Ellen, sou uma mulher autista e TDAH com diagnóstico tardio aos 26 anos de idade. Então, já esclarecendo, sim, podemos ter diagnóstico tardio de autismo. Eu fui diagnosticada com TDAH lá atrás, na adolescência, muitos anos se passaram, tive vários problemas em relação à ansiedade, depressão, e durante a pandemia eu recebi o meu diagnóstico de autismo nível 1 de suporte. Então, eu sempre costumo brincar que eu me tornei uma pessoa com deficiência porque eu não tinha ciência das minhas principais características, né? Então, assim como o Robson, eu não tive acessibilidade e inclusão durante toda a minha infância e vida adulta. E isso me trouxe muitas consequências negativas, mas muitas consequências positivas. Então, hoje em dia, eu desenvolvo um trabalho nas redes sociais, onde eu treino mulheres depois do diagnóstico tardio, como elas podem se reinserir no mercado de trabalho, entender todo esse contexto do pós-diagnóstico, entender o que é suporte, como elas podem lidar com questões familiares e principalmente profissionais também. Perfeito. Para quem está assistindo aqui, então você foi diagnosticada e tardiamente, né? Você falou com relação à questão do autismo, né? Me explica, assim, para mim ainda é novo essa questão do TDAH e TDAH.
Qual que é a diferença, até para o pessoal que está assistindo aqui, para a gente poder se situar um pouquinho mais aqui, pode ser? Pode ser, claro. Não tem problema. Gente, as siglas são difíceis mesmo, são termos médicos, né. Então, o TDAH, ele é mais conhecido como transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né. Então, aqui no Brasil ele não é considerado uma deficiência, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança nasce com esse transtorno e ao longo da vida ela pode ou não desenvolver algumas complicações por conta desse transtorno. É o famoso déficit de atenção, aquela criança que geralmente é um pouquinho mais agitada, desatenta, que possui algumas complicações na escola. E, paralelo a isso, a gente tem o TEA, que é o autismo, que popularmente as pessoas também conhecem como TEA, que hoje em dia a gente usa alguns outros termos, que é, por exemplo, espectro autista. O espectro autista no Brasil é considerado, sim, uma deficiência, por isso que eu me considero uma mulher com deficiência. Ambos os transtornos são transtornos mentais do neurodesenvolvimento. Então, a gente nasce com eles e a gente morre com eles. Ninguém se torna autista, né? Telas não causam autismo. O que a gente tem é terapias, acompanhamentos, às vezes medicações auxiliares que ajudam essa criança, né, e esse adulto a se desenvolver e a se tornar mais funcional no dia a dia. O que acontece muito, que até é um ponto importante da minha história, eu tive o diagnóstico tardio porque mulheres geralmente têm diagnóstico tardio. Mulheres, por questões genéticas, né, e comportamentais, costumam mascarar os sintomas ao longo da vida, né? Então a gente tem, não sei se totalmente positivo, uma resiliência em se adaptar a dificuldades do dia a dia, fazendo com que a gente acabe passando despercebido, né? E sendo levada a um diagnóstico tardio por outras consequências. Então, a minha principal queixa para chegar num diagnóstico de autismo era a minha sensibilidade sensorial e uma depressão que não tinha tratamento, né, que não era responsiva à medicação. Então, a gente usa esses termos, né? Estou no espectro, significa que eu sou uma pessoa autista. O TDAH pode se apresentar junto ou não com TEA, assim como outros transtornos, né? E é considerado uma deficiência invisível. Então, quando a gente conversa na rua, quando a gente se conhece, a pessoa não consegue perceber se eu sou autista ou não, né? A não ser que ela tenha alguém na família ou que ela conheça muito bem, ela vai perceber pelas minhas características. Senão, é considerado uma deficiência invisível. Perfeito, perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, o Ellen. Muitas pessoas neurodivergentes enfrentam desafios no ambiente de trabalho. E aí, pensando até no processo de recrutamento, seleção e tudo mais, quais são as principais dificuldades e como essas empresas podem adaptar os seus processos, né, para que tragam mais inclusão para esse tipo de pessoa, uma vez que você acabou de falar também que muitas das vezes a gente não. E assim, tá tudo certo também. Eu estou Uhum. contratando uma pessoa, não estou contratando se ela é autista ou não, tem TDAH, né? Porque tem coisas que são invisíveis mesmo. A gente não vai e depois ela vai demonstrando isso. Mas como um profissional de gestão de pessoas, de RH, pode lidar com isso para que isso se torne mais inclusivo? Bom, primeiramente, Fabiana, eu acho que é a questão da atitude que foi muito bem colocado aqui, né, até com a fala do Robson. Eu me tornei uma pessoa com deficiência, né, porque eu tive ciência muito tempo depois. Então, muitas das minhas dificuldades ao longo da vida, eu não sabia nomear e eu também não sabia explicar. Coincidentemente, as pessoas que estavam ao meu redor também não sabiam. Então, até uma história particular minha, né? Eu trabalho hoje em dia com internet, faço esse tipo de treinamento com essas mulheres, mas eu venho do mundo tradicional. Eu sou biomédica perfusionista, venho da área cirúrgica, né? Uma área um pouco mais tradicional, mais rígida, mais cheia de protocolos. E eu nunca passei por uma entrevista de emprego na vida, porque eu vim da faculdade, entrei no estágio, mostrei o meu trabalho, as pessoas olharam o meu trabalho, gostaram do que eu fazia e eu fui contratada. Não acontece com outras áreas, que as pessoas precisam passar, né, por um gestor, um RH, e aí acontece um problema muito comum é que autistas têm dificuldade em comunicação e expressão. Então, muitas vezes, você é a pessoa da mesa que mais sabe sobre o assunto, que você poderia entregar um trabalho fantástico, só que você não consegue transmitir isso numa entrevista. Ou, por exemplo, numa situação de estresse, né? Então, quando a gente fala do autismo, às vezes uma luz um pouco mais forte, um som um pouco mais alto, várias pessoas conversando, já pode ser um estressor, né? Dependendo do autista. Cada autista é um autista. Então,
é uma sensibilidade onde deixar aquela pessoa confortável, fazer perguntas sobre a expertise dessa pessoa, deixar ela se expressar adequadamente para que ela consiga mostrar as habilidades de fato. E eu até faço uma consideração que acho que vale você colocar para as pessoas sobre os cordões, Ah, sim. né? Que a gente recentemente a gente faz um trabalho com o escritório de advocacia lá de Ribeirão Preto e eles adotaram recentemente que os funcionários, as pessoas que se sentissem à vontade poderiam adotar um dos cordões. E é bacana entender isso, porque ter consciência também de que, como é invisível, eu tenho que, de alguma maneira, trazer isso à luz. E uma das formas de fazer isso é com os cordões. E aí acho que vale a pena você falar um pouquinho. É, o que seria esses cordões, né? Acredito que quem está em casa já deve ter visto na rua, no shopping, são aqueles crachás, né? Então a gente tem 3 principais símbolos hoje em dia quando a gente fala de transtornos de deficiências invisíveis. O símbolo do quebra-cabeça, que é muito conhecido na comunidade autista, que foi um dos primeiros símbolos. Geralmente a gente vê muito associado a crianças, ao público infantil. Nós temos o símbolo do espectro, que é um símbolo do infinito, que é adotado pela comunidade de autistas adultos, tá? E a gente tem também o girassol, que recentemente também ficou muito popular no Brasil. O girassol, o símbolo do girassol, ele não é só sobre TDAH, sobre autismo, sobre transtornos do neurodesenvolvimento, mas sim sobre condições invisíveis. Por exemplo, fibromialgia, lúpus, depressão, várias outras condições que acabam, de certa forma, trazendo uma particularidade para a pessoa que usa. O uso do cordão, eu até brinco que é um pouquinho polêmico, né? Precisa primeiro ser confortável para a pessoa que usa, para a pessoa com deficiência. Nem todo mundo, quando é diagnosticado, quando é uma pessoa com deficiência, tem a vontade de vestir a camisa e se virar e se tornar ativista, né? Eu brinco que como eu tive o diagnóstico tardio, eu peguei o laudo num dia, no outro, eu já falei lá na internet, olha, gente, é o seguinte, eu tive o diagnóstico tardio de autismo. Tem mais alguém aí me ouvindo? Quero falar sobre isso. Porque foi através da internet que eu tive essa consciência também. Mas nem todo mundo tem essa vontade, né? Então eu acho que ter essa liberdade com o gestor, com a pessoa que é responsável, de você poder falar, né, sobre as adaptações que você precisa, ou pelo menos, né, dessa conversa aberta. E aí depois, se você se sentir confortável, aí sim usar o cordão, né? Eu costumo usar sempre porque eu acho que é uma para mim, eu tive uma segunda chance na vida em relação ao meu diagnóstico. Então, quando eu uso o cordão, para mim é uma forma de conscientizar as outras pessoas, gerar curiosidade para que elas consigam chegar até mim por algum motivo e eu possa ensinar alguma coisa que eu tenha a passar, e também que é uma situação que acontece sempre comigo, crianças, né? Então, quando algumas crianças me veem com colar ou as mães, elas falam: "Olha, tá vendo? Ela também é autista, ela também é TDAH". Então gera essa identificação bacana. E é isso, só para completar, a importância de que esses temas sejam conhecidos, sempre é o keynote que eu estava falando, é o percepção, e a partir daí, a ação de maior conhecimento. A gente sempre fala, né, Vivi, principalmente no trabalho do Instituto, que uma das grandes dores da pessoa com deficiência é a invisibilidade. Porque como eu não sei como agir, eu finjo que não está ali, disfarço, é o que você falou do distanciamento, que estava falando. E essa é uma dor relatada. Poxa, eu estou aqui, eu estou vivo, eu produzo, ou eu quero produzir, mas não me veem, não me percebem. Na verdade, eles são ignorados. Isso é uma grande questão. A gente não pode ignorar os temas, nós temos que entender, tirar as dúvidas antes de colocar os preconceitos à frente, e com isso as coisas se desenvolvem. As empresas, ela não é só a pessoa com deficiência, é todo o conjunto de pessoas que estão ali, é todo mundo junto e misturado. E para ser todo mundo junto e misturado, eu não posso ignorar os temas, eu preciso estudá-los, entender melhor, e aí vem a empatia de um lado e do outro, porque se eu tenho empatia em relação àquela pessoa, vou acessá-la, vou tentar me comunicar, às vezes eu não tenho os recursos, mas ela entende, terá empatia comigo também, e todo mundo, o maior especialista de uma característica é a própria pessoa. Olha aqui um exemplo, como fala bem sobre isso. Então, quando eu tenho a curiosidade, tenho essa empatia, eu aprenderei. E a gente aprende muito com as pessoas. E é estar aberto a isso. E o quanto é importante, né? E eu vou reforçar aqui a gente ouvir
as pessoas que vivem isso, né? A Ellen falou um pouquinho da questão dos não visíveis, né? Os raros e invisíveis, que enfrentam outro tipo de preconceito, porque eles realmente, muitas vezes, as pessoas acham que é mimimi, porque ele não consegue ficar muito tempo em pé numa fila, então ele tem que passar na frente. Mas eu não vejo nada sobre isso. Então, eu queria trazer até aqui um pouco do que a gente vem fazendo na IKEA. E quanto à IKEA, enquanto startup, está aprendendo com o Instituto e as pessoas que fazem parte do Instituto e dos outros institutos parceiros e dos trabalhos parceiros. E quanto é rico isso, quanto essa experiência está sendo rica, porque tudo que a gente pensa hoje de produto, de serviço na IKEA, a gente já está pensando para todo mundo, né? Para servir para todo mundo. E claro que tem os desafios. A gente está se dando conta, nossa, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem esse investimento, e a tecnologia, e o site. Tá. Tem os desafios, mas é entender que existe esse universo. Eu falo assim, né, que são 2 mundos ainda, mas tem que ser um mundo só. E o quanto a gente estar aberto para entender isso, né, e para fazer de uma forma natural, como você bem disse, é importante para as empresas e para as startups. Acho que a inclusão ela acontece a partir do momento que isso se torna natural, né? E não tem essa divisão. É, e aí a gente, sem perceber ali, a gente incluiu e está tudo certo, né? Todo mundo está igual nos seus patamares ali de competências. Eu vou fazer um paralelo, chega pertinho, né? Eu ouvia muito no início da minha carreira que você tem que separar o profissional do pessoal, né? Sim, são 2 universos, a empresa e a vida pessoal. Com o tempo eu fui aprendendo é que eu tenho demandas empresariais do meu ambiente profissional, este ser humano aqui, esta pessoa, e tenho demandas da vida pessoal. Então, temos que entender que somos um só, somos uma sociedade só, com demandas variadas. Sim. E a gente vai girar esses pratinhos, a gente vai lidar com isso tudo como um grande ambiente social. Essa bolinha aí, a gente vai lá para a sustentabilidade, essa bolinha azul que a gente não achou outra ainda para viver dentro. Estamos todos aqui juntos e com uma diversidade incrível, seja diversidade do ponto de vista ambiental, diversidade do ponto de vista humano. E é assim que a sociedade evolui, se nós tivermos essa percepção. Então, somos um só, mas com várias demandas. E aí é nesse sentido que a gente tem que encontrar soluções. Para isso que temos inteligência, não é? Perfeito, perfeito. Tem algumas perguntas aqui do pessoal que está participando da live, mas antes faço uma consideração aqui. Durante esse tempo também, assim como pessoas ali surdas, né, que o Dr. Robson trouxe aí para a gente, Ellen, também eu tive várias pessoas da qual trabalhei com startups ao longo desses 15 anos, pessoas que tinham autismo, né, algumas sabiam e falaram, não, eu tenho, outras não reconheciam ali, startups, inclusive, né? Eu estou mandando um alô aqui porque eu acredito que ele deva estar assistindo a gente. O Fabrício Brasil é um pesquisador lá do Rio Grande do Norte, né, de Natal, e ele está desenvolvendo um capacete onde, a partir dos neurotransmissores, ele consegue identificar, né, ou pelo menos não identificar na precisão, mas direcionar ali para ver o psicólogo saber se realmente as pessoas, né, as crianças ali têm autismo e tudo mais. O Leandro também, que é o sócio dele, fez uma startup no sul do Brasil e ele foi premiado, né, lá se eu não me engano, foi na Arábia Saudita, e como uma das startups mais promissoras, também voltada para a questão do autismo, né, a partir do desenho ali, ela conseguia identificar, então, ou das imagens que a criança assistia ali, visualizava, ele já conseguia pela íris. Então, assim, nós temos tecnologia, isso é interessante. E aí a minha pergunta para você, Ellen, para todos aqui, né, que estão trabalhando, mergulhados nessa questão de acessibilidade, de inclusão, é, como fazer para, né? E aí eu já vou até já adiantar aqui o da própria Adriana também, que sempre está conosco nas lives, mais ou menos uma mescla do dela com o nosso. Como um líder pode ampliar o seu conhecimento para conseguir perceber em seus colaboradores essas necessidades que nós falamos, invisíveis? Porque é claro que saber de algumas questões físicas é fácil, mas essas que são mais invisíveis, como você mesmo disse, déficit de atenção, tudo mais, é claro que é um processo
a gente vai ver quando o negócio já está acontecendo, talvez isso pode até, entre aspas, ser mascarado, e talvez não transparecer totalmente. Como que um líder, uma pessoa que está numa empresa pode descobrir isso e já implementa? Como que isso pode ser tratado também? Quais ações vocês sugerem, né, para que isso seja tratado? Porque eu já conheci pessoas que sabiam que tinham, mas não queriam, falaram, não, eu não tenho, eu sou uma pessoa normal. Até parece que não é uma pessoa normal, né? Mas fala, não, sou uma pessoa normal. Né? Eu estou falando isso em outras empresas na qual eu trabalhei, que de fato, pessoas mais adultas que falam assim, não, você acha um velho desse aqui vai ter autismo ou TDAH, né? E não vejo isso como um problema, né? Assim como eu não vejo essas questões né, de nascença de deficiência física também. Eu acho que tudo, cada um tem a sua competência, a sua capacidade, e a gente tem que trabalhar isso aí, de uma forma natural. Bom, Fabiana, eu vou responder essa pergunta falando um pouquinho de como eu entrei no digital, né? Eu sou empreendedora e eu fui empreender antes de ter consciência que eu era uma mulher autista. Então, eu fui empreender porque a minha vida inteira eu trabalhei com rotina, com produtividade, com organização voltado para estudantes que não tinham bom desempenho em provas. Cheguei a trabalhar em instituições que atuavam no mercado de pré-vestibular, enfim, instituições grandes. E a minha questão era uma dor pessoal. Eu era desorganizada, eu era muito hiperfocada, então eu estava trabalhando, de repente alguém falava alguma ideia para mim, eu entrava fundo naquela ideia, eu me tornava a maior especialista que você pode ver naquela ideia. E sabendo disso, e por ter sofrido na época do pré-vestibular, eu desenvolvi técnicas e adaptações que funcionavam comigo, sem ter a ciência de que eu era autista, tá? E o TDAH para mim naquela época era só um papel, era só um laudo, não tinha conhecimento. Pois bem, quando eu fui empreender e eu tive o meu diagnóstico, eu descobri que eu tinha uma vida adaptada. E que eu super passei despercebida no mercado de trabalho e fui eficiente, uma funcionária eficiente na época, tudo, porque eu desenvolvi essas estratégias. Se eu não tivesse desenvolvido essas estratégias, com certeza os meus gestores da época teriam percebido essas questões comportamentais. Então, a gente tem que avaliar muito o comportamento daquele funcionário. Por que será que ele não rende? Poxa, às vezes a pessoa é capacitada, é criativa, é gentil, tem todas as qualidades que a gente procura para estar no grupo, para estar na empresa, só que mesmo assim ela não rende. Será que ela não rende por uma questão de saúde mental? Será que não tem um diagnóstico por trás? Não que seja necessário um laudo, um diagnóstico para você melhorar a tua vida. Mas eu costumo falar que o diagnóstico ele é um manual de instruções. Então, a partir desse laudo, do nomezinho, olha, eu sou autista. Beleza, eu não vou ser uma outra pessoa a partir de hoje, mas eu entendo como eu funciono e como eu não funciono. Então, dentro do mercado, enfim, mais tradicional, né? Eu vim do mundo hospitalar cirúrgico. A gente é muito cheio de protocolos. Tudo é muito regra. Então, como boa autista que sou, passei despercebido, porque todo mundo trabalhava da maneira que a minha cabeça funciona. Só que no mundo fora, principalmente no empreendedorismo digital, às vezes não é assim, cheio de regras. E foi aí que as minhas dificuldades afloraram. Porque eu precisava de rotina, eu precisava de adaptação, eu precisava de horário, né? Então, respondendo essa pergunta de maneira mais direta, é analisar o comportamento. Por que aquele funcionário não rende? Será que é o ambiente? Será que é com quem ele trabalha? Será que é a forma com que esse serviço está sendo passado? Né? Então, existem inúmeras formas de se adaptar a um trabalho sem ter que investir. Às vezes, só o fato de você avisar um dia antes uma reunião, ou desligar o alarme do celular, ou de repente aumentar a fonte do computador para esse colaborador, para esse funcionário. Então, o que funciona? Assim como nenhuma pessoa com deficiência, de forma geral, é igual a outra, no caso do autismo e do TDAH, a gente tem níveis de suporte. Hoje em dia já se aceita a ideia do espectro, né? Então, quando a gente fala de espectro, a gente fala de uma infinidade de níveis ou de características dentro daquele diagnóstico. Então, se você tiver um amigo que é autista, ele nunca vai ser igual a mim. Né? Então, tem autistas com maior sensibilidade, autistas que são mais comunicativos, falantes, outros são um pouquinho mais rígidos, outros não conseguem se comunicar tão bem. Então, qual que é o perfil de pessoa que você precisa para aquele trabalho? O que aquele autista, aquela pessoa com deficiência, pode agregar na sua empresa? Será que vai ser uma troca bacana? Esse emprego é bacana para ela? Será que tem perspectiva para ela também? Né? O Robson trouxe alguns dados interessantes, falando só sobre a comunidade autista.
85% dos autistas adultos estão fora do mercado tradicional de trabalho. Então, a gente já empreende porque não temos oportunidade, ou porque quando temos, não conseguimos permanecer, por falta dessa acessibilidade, né. Então, um dado interessante também é que quando a gente fala que uma pessoa está no espectro, né, autista, geneticamente falando, a gente tem algumas predisposições de outras condições de saúde, né. Então, quando eu pego uma amostra, por exemplo, das minhas alunas, das minhas mentoradas, muitas têm fibromialgia, depressão, lúpus, doenças autoimunes que são consideráveis grave, né. Então, acaba que isso também as retira do mercado de trabalho, por não ter as adaptações necessárias. Eu acho que vale perdão, um complemento. É incrível que eu, aqui, ouvindo e prestando atenção na Ellen, o que ela está descrevendo? Características humanas. Há líderes que têm características que são mais fechadas. A gente passa uma vida profissional tendo treinamentos, muitas vezes, sobre perfis humanos. O que acontece é que há mais alguns perfis além daqueles que talvez eu conhecesse. E muitos líderes, muitas vezes, precisam se autoconhecer. Então, naturalmente, além de uma percepção maior, há pessoas, por exemplo, dentro da área de recursos humanos, que ele pode procurar, falar, olha, trabalhem comigo, ele terá uma atitude de buscar os meios. Olha, eu tenho uma atitude, eu quero ter uma percepção melhor com a minha equipe. Perdão. Com isso, junto, muitas vezes ele vai provocar um movimento dentro da empresa. Então, no final, perdão, gente, veio uma tosse. Passando para Vivi. Aqui, que eu falo aqui. Até complementando isso que o Paulo colocou, e eu ia justamente trazer isso, converse com as pessoas. Às vezes, e eu percebo isso nesse nosso trabalho, quando, no geral, que a gente vê que as pessoas não são preconceituosas, as pessoas muitas vezes não sabem como agir. E quando eu não sei como agir, às vezes eu finjo que não. Ah, chegou uma aguinha. Às vezes eu finjo que não vejo. Isso a gente causa na pessoa com deficiência uma das maiores dores que elas têm, que pelo menos é o que nos trazem, que é a invisibilidade. Então, o líder, ele também precisa entender que ele tem que conversar naturalmente com a pessoa, assim como ele conversa com todos os outros liderados. E entender, olha, o que pode ser feito? O que a gente pode mudar aqui? Não é focar na deficiência, é focar na pessoa. O que a gente pode fazer aqui que vai deixar esse ambiente melhor para você, que vai permitir com que você produza mais? Coisas que a gente possa mudar, acho que saber num bate-papo mesmo, como a gente faz com todo mundo que trabalha ali com a gente. É que normalmente quando a gente sabe que tem uma deficiência, né, que tem um diagnóstico e a gente não sabe muito bem sobre aquilo, a gente se fecha, né? E aí acaba criando essas barreiras que vão ficando muito maiores se o líder em algum momento não entende que ele precisa quebrar essa barreira e estar próximo da pessoa, assim como está próximo de todas as outras. Eu acho que eu voltei. Acho que a água entrou no buraco errado. Mas é só um complemento. O ambiente tem que ser inclusivo. E ambiente inclusivo não pode existir medo. As pessoas não podem ter medo de se comunicar. Então, quando eu, em relação à minha liderança, ou aqueles que, de alguma maneira, eu exerço liderança, tem que ter um ambiente tranquilo. As pessoas se retêm, se recolhem nas suas questões, se eles sentirem que se abrir é um risco. Então, isso traz para um ambiente, o ambiente inclusivo, ele não é só para a questão da pessoa com deficiência, é para qualquer questão de uma comunicação bastante saudável dentro do ambiente. Mesmo que o ambiente seja de metas e de objetivos, isso tem que ser colocado de uma maneira onde as pessoas estão motivadas a atingir aquele objetivo e não com medo de perder ou de alguma maneira, ter uma punição. Na verdade, eu acho que é essa característica que deixa o ambiente melhor, para que as pessoas se comuniquem em várias questões, inclusive em questões que envolvam uma característica específica, como o que a Ellen estava descrevendo, entendeu? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui da Lili Bertolacchini. Lili, acho que boa parte do que você está perguntando aqui já foi respondido aqui, e por conta do avanço do nosso horário, eu vou depois passar essa pergunta aqui para vocês, e aí a gente pode estar respondendo lá na comunidade, ok? A gente responde lá na comunidade, está aberto. Eu acho que a gente vai ter que ter uma sessão ali
né, só de inclusão, de diversidade, eu acho que isso No meio tagarelo, acho que vai embora. mas vamos lá ter uma sessão ali, com certeza. A gente está abrindo, como a comunidade é nova, então a gente está abrindo várias sessões ali, vários comitês, né, com pessoas que queiram ali contribuir com artigos, com documentários e tudo mais. E só complementando o que vocês falaram ali sobre essa questão, né, da inclusão e tudo mais, a gente tem aquela frase célebre, né? Você contrata por técnica e demite por comportamento. E vamos pensar assim, a gente, de uma forma geral, a gente já demite realmente por comportamento, porque tecnicamente o cara é muito bom, tá ali escrito no currículo, né? Ele tecnicamente ele sabe fazer, ele tem uma habilidade interessantíssima. Porém, comportamentalmente ele muitas das vezes acaba pecando, errando, né? Comprometendo todo o time e a gente tem que dispensar. Então, é só entender um pouquinho essa questão, né, do neurodivergente, da pessoa que tem o autismo, que tem, pô, é comportamento também, porque ali eu tenho que tratar ele muito bem, eu tenho que avançar com ele, e essas pessoas que já têm, né, você trouxe um dado muito importante, que muitas pessoas são empreendedores, então elas empreendem por necessidade, né, porque lhe falta uma oportunidade, né, na empregabilidade. Eu acho que até a questão de empregabilidade está acabando, né, e hoje a gente está tudo pejotizando, então é a área do serviço, de certa forma, tá? Mas assim, só para a gente finalizar aqui, infelizmente a gente está partindo para o final, eu quero que vocês fiquem à vontade aqui para deixar um pouquinho do que vocês fazem, tá? No caso da Ellen aqui, que é empreendedora, Paulo, Viviane, e vocês fechem também aqui, porque o Paulo falou que trabalha, é especialista na área de Smart City, como que isso se integra com as questões de inclusão. E você, o que que inspirou de fato abrir um projeto, um instituto? Bom, então só para responder essa última pergunta, né, apesar do autismo, do TDAH, né, da dislexia ter esse viés comportamental, a gente sempre fala que nós, pessoas com deficiência, precisamos sempre procurar também evoluir, nos capacitar, estar sempre a par, dessa questão profissional. Como uma mulher autista, eu sei que eu preciso investir em psicoterapia, eu sei que eu preciso estar cuidando da minha saúde, eu sei que eu preciso estar atenta às minhas habilidades e às minhas habilidades que não são tão legais assim no dia a dia, né? O que me falta. Isso é um ponto importante e sempre ser o mais sincero possível se você é, por exemplo, um CLT, um PJ, um prestador de serviço. Eu acho que a transparência é o melhor caminho, né? Muitos talvez autistas discordem de mim, falando, ai, mas eu já tive experiências tão ruins com contratação, mas eu acho que faz sentido a gente ser transparente para ter essa troca, né? Então, a parte comportamental você precisa ser avaliado pelas suas habilidades. Todo mundo tem segunda chance, a gente precisa entender como agir também no mercado de trabalho. Esse é um ponto. E aí, falando um pouquinho do meu trabalho, né? Então, eu tenho um perfil no Instagram que se chama @sinapse criativa, onde eu compartilho muito de uma rotina de uma mulher autista e TDAH, né, com diagnóstico tardio, e eu basicamente te ensino a formar rotinas produtivas, né? Como você ser o mais funcional e autônomo possível dentro do teu nível de suporte, dentro da tua realidade, né? Principalmente focado em mulheres também. Então, dou palestras, consultorias, tenho curso, e basicamente hoje em dia eu tornei essa questão do diagnóstico tardio o meu propósito de vida, porque foi a minha segunda chance, e eu vejo que para muitos outros autistas adultos também foi uma página virada, né? Então é isso. Muito obrigada pela oportunidade, pessoal. Obrigado, Ellen. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tá? Pode ir lá. Olha, eu, na verdade, comecei o instituto, eu falo mesmo que fui escolhida, não tinha, né, nunca imaginei fazer nada nessa área, nem tinha muita vivência, mas foi muito interessante, porque com 3 meses, mais ou menos, do trabalho acontecendo, eu fui apresentada por uma mãe atípica, que hoje é super parceira nossa, e ela me fez uma pergunta de uma forma bastante ríspida, né? Ela falou assim: mas qual é seu mote? Na hora eu não entendi direito o que ela estava querendo com aquela pergunta, e aí alguém me disse: não, ela quer saber se você tem deficiência, se você tem algum filho com deficiência. Tipo assim, o que que você está xeretando na causa? Só depois eu fui me dar conta que muita gente se aproveita da causa. E por isso aquela pergunta tão ríspida. Mas aí ela me trouxe uma grande reflexão. E aí eu fui me dar conta que a minha avó
foi uma mulher cadeirante, também foi uma mulher amputada, porque ela perdeu uma perna por conta do diabetes e depois se tornou uma mulher cega. Um dos filhos da minha avó, ele era epilético e eu convivi com esse tio toda a minha infância, juventude, adolescência e juventude, com aquela cidadezinha, com muito medo dele, né? Hoje eu imagino que ele teria outros diagnósticos. Na época, falava da epilepsia. Dois primos surdos, e depois fui me dar conta, na família do meu avô também tive pessoas com deficiência. Então, acho que de certa forma eu fui escolhida para honrar minha ancestralidade e deixar um legado e também poder ajudar um mundo, que esse mundo fique melhor, que esse mundo se torne melhor com as ações que a gente pode fazer hoje, né? E, e aí isso tomou conta da minha vida de uma maneira muito intensa, e eu acho que foi por isso que o trabalho do Instituto cresceu assim tão rápido, e por isso que a IKEA também vem assim muito rápido também, naturalmente passando por vocês, que foi uma grande ajuda, porque é realmente a missão, é muito propósito, então não tem como, né? Isso fica muito forte nas nossas vidas. Legal. E poder trazer um monte de gente junto, né? Que aí a gente vem passando todo mundo. Sabe que eu sou fã dessa mulher, não só por ser casado com ela, eu sempre faço a minha declaração, mas porque eu aprendo muito, né? Até pela minha formação, e aí nisso que a gente faz essa dupla, eu aprendo principalmente em relações humanas, características que a Vivi tem e pessoas que eu venho convivendo. Mas eu costumo dizer, e eu já vi isso acontecer muito, grandes empresas ou empresas de alguma maneira se desenvolvem, em um determinado momento ela fala, eu vou criar uma fundação, vou criar um instituto. E é interessante que a nossa história, apesar de eu vir do mundo, né, corporativo, começou pelo instituto. E a partir dele, a gente está gerando demandas, empresas, negócios que são rentáveis e que identificam dores e soluções. A IKEA nasceu como isso, né? Quer dizer, o nome até veio por essa brincadeira com inteligência do começo ao fim, né? E o K, que tinha um significado, mas eu falo que o K é o fator humano. Quer dizer, então, ainda que a gente tenha inteligência do começo ao fim, com tecnologia, tem o fator humano no meio. Mas ela levar soluções. Soluções que nós identificamos como necessárias, e aí entra onde a gente agrega valor, né? Eu tenho uma gratidão muito grande ao grupo Claro, que eu trabalhei um bom tempo passando assim, né? Fui NET, fui Embratel, fui Claro, trabalhei lá no aeroporto de Cumbica, e ali a gente desenvolvia vários projetos de eficiência, naturalmente dentro da necessidade de energia renovável, aproveitamento de água, enfim, eficiência energética mesmo, porque energia renovável não é eficiência energética, é energia limpa e que muitas vezes há um custo melhor, o que viabiliza em termos econômicos, mas tem várias outras questões de uso eficiente da energia. E quando a gente pensa isso e traz para o ambiente de cidades inteligentes, a gente até teve conversando esses dias, a gente tem que pensar, uma cidade inteligente, muitas vezes a gente remete para a questão de tecnologia digital, mas vai além. Quer dizer, a gente tem que pensar uma cidade que, tanto no ambiente digital, que ela proverá, como no ambiente físico e nas relações, ela de fato seja melhor do que o que nós construímos até hoje. Então, há muitas soluções tecnológicas, que não necessariamente é digital, mas tecnologia é um conjunto de recursos que a gente agrega para trazer mais valor, para trazer mais potência. Então, a gente viu que a IKEA, tem uma outra que é o Sol, que é a Usinas do Sol, enfim, a gente está criando negócios que a gente vê que agrega. Só que em todos eles a gente tem este olhar do social, que essa a gente chama que é SG na veia. Como que se eu criar uma usina, ok, ela gera rentabilidade, mas como que ela pode impactar socialmente? Quando a gente cria a IKEA, todos os projetos nossos, como que a gente introduz o tema de inclusão e acessibilidade? Então, o que nós estamos ofertando é a nossa vivência, a nossa experiência, que acaba por trás de um CNPJ tem pessoas. Nessa caminhada nós vamos encontrando outras pessoas, a exemplo de toda a parceria que a gente fez aqui, pessoal extremamente acolhedor, mas é isso, assim, é levar soluções e o que eu sempre falo, essa coisa de ponta de iceberg, e uma startup é isso, tem certas pivotadas que acabam acontecendo no caminho, porque a gente identifica ou outras dores ou soluções até melhores do que aquela que eu desenhei, e no caminho vamos encontrando pessoas que vão trazendo ou ideias ou um toque, e isso vai ficando melhor. Então, já temos um conjunto de soluções na parte de escrita de projeto, nos especializamos
numa parte, e a gente vem desdobrando sobre leis de incentivo, seja leis de incentivo para a inovação, seja leis de incentivo para a cultura, para o esporte, porque há políticas públicas que nos potencializam. E a gente também tem que tirar o preconceito e entender como usar de uma maneira adequada para isso potencializar. E é isso que a IKEA está fazendo como início das suas atividades, mas a gente já visualiza e já desenhou vários desdobramentos. Nessa caminhada, até em cima de demandas que pessoas nos trazem, a gente vai melhorando essa entrega. E sempre a gente traz a temática da inclusão e acessibilidade, porque ela é transversal a todas as etnias, classes sociais, as soluções, ou seja, a sociedade é uma só e essa característica nossa está presente em tudo. Então, a IKEA nasceu com esse propósito e a partir dali a gente vai desdobrando várias coisas. Perfeito, perfeito, Paulo. E assim, um ponto que você destacou aqui que é muito importante é investir em startups e investir em pessoas. E a gente, ao longo desse tempo que a gente trabalha com vários veículos de investimento, muitos deles estão falando assim, olha, se não tiver práticas de ESG, que não seja uma empresa de impacto, não é só lucro por lucro, dinheiro por dinheiro, muitas vezes elas não passam numa diligência. Isso é muito importante. Então, investir em startups que tenham práticas de ESG, e que aí envolve as questões de inclusão também, isso é muito A importante. gente, deixar nós vamos longe, mas tem que pensar o que está por trás da questão dessas 3 letras. Para que eu possa, de fato, ser uma empresa, um negócio, ser um profissional que tem esse pensamento ESG, a gente fala que não pode ser o greenwash, né? Eu me pinto de verdinho e não, eu tenho que melhorar o processo, eu tenho que pensar sobre logística reversa, eu tenho que ter meus processos desenhados para que eu tenha números, para que eu tenha uma boa governança. Então, quando eu de fato adoto práticas ESG, né, buscando lá os objetivos de desenvolvimento, eu crio projetos, tudo com esse, quando eu começo a criar esses alinhamentos, eu naturalmente tenho que me organizar melhor. E por isso que veio até o ESG surgiu com essa proposta, que assim, se você for uma empresa de fato ESG, a tendência, se for de fato, não pode ser só pintar de verdinho, eu ter processos melhor desenhados. E aí eu tendo a ser mais eficiente. E se eu sou mais eficiente, eu tendo a ter mais longevidade, a dar mais resultado. Então, é com esse pensamento que a gente tem que olhar a questão do ESG. Perfeito. Então, são essas práticas, principalmente vêm de veículos de investimento da Europa, né? Então, muitos dos fundos que começaram a vir para o Brasil começaram a trazer esse conceito, né? Tem isso aí, não é só no papel, né? Então, eles entravam numa diligência pesada, com técnicos para analisar. Até mesmo porque você mesmo disse, isso gera mais lucratividade, mais produtividade, longevidade em relação à questão da marca, né? Consegue associar a marca às questões boas, de fato, assim como empresas centenárias fazem já há um tempo. Mas partindo aqui para o final, então, e convido vocês, então, né, nós teremos aí algumas ações voltadas pelo Move Hub, né, tanto nessa área que nós estamos falando de inclusão e diversidade, tá? Tal como também o Dr. Robson, que está ali convidado. E, bom, deixa eu ver aqui, o pessoal do Ponto aqui falou para mim aqui que eles estão liberando, pessoal, hoje, então vamos lá, hoje eles vão começar a soltar ali no Oi Austin Aceleração, então, @Oi Austin Aceleração, que é nosso Instagram, vão começar a soltar ali, então, anúncios de uma aceleração. Nós já tivemos acelerações no ano passado, vocês participaram de uma delas, o Gear Power 3.0, então só para mulheres, se você é uma mulher que tem uma ideia mesmo, tá? Uma ideia de projeto, alguma coisa assim, que tenha, que queira lançar ou tirar isso do papel, então Gear Power 3.0, tá? É exclusivo para mulheres empreendedoras que queiram ali escalar os seus negócios e, é claro, com aquela pitada de impacto também, tá? E o segundo que nós vamos lançar no mesmo período, que vai ser mais ou menos a partir de abril, mas vá lá nas redes sociais, vocês vão saber tudo sobre essas inscrições que são totalmente gratuitas, não é cobrado nada, é o Smart City, ou seja, Acelera Smart City. É um programa de aceleração, esse sim, nós vamos pegar projetos que estejam em processo de validação, então tem que ter uma certa robustez ali, talvez um MVP em fase de validação, tá? Então, o Smart City, inclusive, convido vocês ali para ser os nossos embaixadores, tá? Seja na área das mulheres, no Smart City, nós temos o Guilherme Souza, né, do IbraWork, é um dos nossos embaixadores, e temos um projeto com ele, ainda esse ano, para a gente fazer ações Smart City aqui em São Paulo.
Então, vocês estão convidados, porque nós queremos, em todos os nossos negócios, como disse no começo, todos os nossos negócios nós queremos colocar inclusão, estamos aprendendo, né? E eu não tenho vergonha de falar isso, né? Pô, estamos aprendendo e queremos aprender cada vez mais para que isso seja natural entre nós. Então, estão convidados aí para essa questão da diversidade, da inclusão também dentro do Smart City ou qualquer outro projeto que a Austin estiver fazendo, beleza? Bom, então, para finalizar aqui, o pessoal já deixou ali os contatos, onde vocês podem acessar. Vamos ali, então, Evelyn, que é a nossa líder de comunidade, que está à frente das acelerações. Evelyn, por favor, crie a sessão lá de inclusão e diversidade, hein, para que a gente possa ter temas ali para discutir, debater, quem sabe ali novos insights, para que a gente possa, de fato, fazer com que esse mundo corporativo seja mais inclusivo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação, pelo conteúdo, pela experiência e nos vemos na próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.